No fim das contas, a verdade vai prevalecer. A verdade é muito importante. Sim. E a verdade, hoje em dia, ela é desconsiderada. Porque esse tumulto que é criado propositalmente, que eles chamam de fake news, que é um termo totalmente já... que ele não existe, porque se é news, não é fake, se é fake, não é news. E news, notícia, ela é criada para ganhar credibilidade. Quem faz notícia não está interessado em criar um fake, porque senão, 2 dias depois, você já não é mais jornalista. Sim. As pessoas te pegam e falam, bom, então você não tem credibilidade. A gente vive de credibilidade. Então, eu acho que você vê que com o passar do tempo, você está aqui fazendo um negócio com patrocinador, com não sei o quê. Essas pessoas que foram Pessoas loucas, botar dinheiro nisso aqui. Não, de jeito nenhum. Pessoas que não tem nenhum... Não, você vê que são empresas grandes. Né? Sim. Essas pessoas que foram eleitas há pouquíssimo tempo e já estão sendo desvendadas e já estão aí respondendo a um monte de inquérito e a gente vê, montaram um esquema que não sei o quê. Isso não dura muito tempo. Sabe, a base para você construir uma sociedade é a verdade. Tanto que nos mandamentos está lá, não minta, não mate sua mãe. Não... Todo esse esquema aí de religião e tudo é para você, no começo dos tempos, era para você organizar a sociedade. Tudo isso, você não, é aquela coisa que o P.T. Barnum que falava, né? Você pode mentir para muita gente por um tempo, ou você pode mentir para algumas pessoas por um tempão, mas você não pode mentir para todo mundo o tempo todo. Então, entendo. Sabe? Então, eu fico contando com isso. Que a gente vive disso, a gente vive de ser bom caráter e isso vai prevalecer. Mas eu concordo plenamente contigo. Agora, é difícil você não se chatear com o mentiroso que se dá bem, né? Tem muito mentiroso que se dá bem. E você vê isso acontecer. Eu vou te falar que em certos momentos da minha vida eu vejo gente mentindo, se dando muito bem. E, obviamente, como você deve ser da mesma forma, a única maneira de você viver e dormir tranquila e com teu travesseiro é sendo real, é sendo verdadeiro. Mas quando você vê que o mentiroso cresce, o mentiroso engana, e essa casa uma hora cai, mas puta, até cair, você fica, será que realmente eu tô certo? Não que eu tenha outra opção, porque eu não teria como viver de outra forma. Exato. Mas você vê os caras... E isso tem na política, tem no jornalismo, tem na televisão pra caralho, a quantidade de pessoas ruins que são celebradas, e a gente sabe que nos seus interiores, sabe, são pessoas que fazem coisas terríveis, assim. É foda você ver isso. É foda. Ontem eu tava vendo a CPI do cara lá da Havan, do tal do velho da Havan. Esse cara é muito talentoso. Ele é um puta comerciante. Ele é um sujeito que é um grande comunicador. Ele é muito bom de comunicação e ele é muito bom de comércio. Ele é um puta vendedor. Então ele chegou lá, ele deu um baile naquele Aziz, que aquele Aziz eu não dava meu cachorro para dar uma volta no quarteirão. Sim. Porque o Aziz, ele já foi inquérito lá do cara, a mulher dele parece que pegou dinheiro lá da saúde de não sei que estado, acho que do Amazonas. Os caras são chave de cadeia pra caramba. Renan. O Renan e tal. Não é que a gente tá... Porque eles estão do lado certo agora, não são nenhum, não são sacristão. Mas o cara chegou lá e jantou todo mundo. E é terrível que eles tenham chamado esse sujeito para depor ontem e tal. Aí você vê esse cara se dando bem, esse cara vendendo e roubando pobre e não pagando imposto. Porque você acha que um cara desse, do nada, em 10 anos, ele vira multimilionário? É porque não pagou imposto. Agora saiu uma notícia... É porque não pagou imposto, pô. Agora saiu uma notícia de que talvez ele tenha mentido sobre a morte da mãe dele. Exato. O cara que faz isso... Mas sabe o que eu falei ontem? Eu participo aí de um programa de rádio. Você não é mãe do cara da van impunemente, né? Faz uma merda dessa. Você põe um cara da van no mundo, você tem que pagar, pô. Sabe? Então, ele pôs ozônio no... Né? Ele falou, eu fiz um tratamento de ozônio retal na minha mãe. Minha filha. Meteu ozônio no rabo da mãe. No rabo dele. da mãe. A minha senhora. A senhora põe um sujeito desse no mundo e não quer que ele meta ozônio retal no seu rabo, entendeu?
É isso que acontece. Mas por que será, Bárbara, que esses mentirosos eles são tão celebrados hoje em dia? O que acontece? É o aspecto de liderança? É um discurso gostoso de abraçar? O que é? Porque todo mundo é metido a salvador, assim, né? É porque eu acho que o mundo é muito complicado e cada vez ele está mais complicado. E a explicação das coisas, ela não dá para você explicar coisas complicadas em 2 linhas, em uma mensagem, em um clichê, em um slogan. E esses caras explicam tudo através de uma frase. Você vê que todos eles repetem as mesmas frases feitas, que chora, não sei o que, são todas as mesmas frases. Eu vejo comigo, eles da esquerda, da direita, os caras do cancelamento e os caras que são os 2 lados extremistas, eles são sempre conceitos muito fáceis, simples, muito digeríveis. Então, esses caras que fazem muito sucesso, eles optam por se comunicar com coisas emocionais, como o Trump, como o Bolsonaro, como esses populistas. Geralmente são conceitos que tocam as pessoas emocionalmente, conceitos simplistas, conceitos geralmente que falam uma linguagem muito popularesca, muito simplista, e é isso que... E aí não dá para... Eles não desenvolvem alguma coisa um pouco mais, porque isso já é chato. Tudo que entra um pouquinho mais em profundidade não emplaca, então ninguém quer saber. Então eles são os reis desse tipo de comunicação. E tudo envolve a propaganda de Goebbels, a propaganda de Steve Bannon, a propaganda de Carluxo e de Olavo de Carvalho e de toda essa gente que faz sucesso hoje em dia, é a mesma coisa. A propaganda do Mussolini, todos eles pegar no emocional, arrumar um inimigo comum. Olavo é o manualzinho do Olavo de Carvalho. Assim, exato, hoje em dia é o comunista, que nem existe mais, porque no Brasil não tem esquerda radical. Então não tem mais, no mundo inteiro não tem. Comunista radical, nem a China, né? Ninguém mais é comunista radical. Nem hoje em dia, ontem eu vi um documentário da Al Jazeera dizendo que em Cuba já tem pequenos empreendedores. Então, você não vê mais comunismo radical. Mas eles inventam como o Hitler inventou os judeus. Os judeus são o mal do mundo. Inventaram lá o livro dos sionistas lá para dizer que... né, Então, tudo isso eles têm que inventar, como no 1984, o livro do George Orwell, tinha lá o grande irmão, que era o grande inimigo. Eles inventam o inimigo comum, como as igrejas televangélicas, que eu chamo de televangélicas, porque igreja evangélica é uma coisa, né, batista, presbiteriano. Eu fui educado numa escola evangélica, anglicana, e é muito legal a religião evangélica. E esses caras não, são da televisão, o bispo, o caceta, isso tudo é outra coisa. E eles também têm um inimigo em comum, que é o homossexual, né? O cara que... Eles inventaram uma tal de guerra contra as drogas, então vamos pôr todo mundo na cadeia, então você tem uma população carcerária enorme, e aí você fala, não, os caras que estão na cadeia, eles podem sair para passar o fim de semana, imagina... Você imagina sair para passar o fim de semana é uma coisa, sendo que você passar um dia na cadeia no Brasil deve ser uma coisa assim aterrorizante, mas né, a gente não pensa nisso, a gente só pensa esses clichês repetidas vezes, né? É muito, tudo nasce muito a partir do estômago, né? Essa turma mexe no teu estômago e te faz sentir um ódio, e o ódio te movimenta, né? O ódio movimento. Quando você descobre um inimigo, ou você te convence de que aquele inimigo existe, isso de alguma maneira te movimenta. E aí vira isso, né? Por que sai na rua? Você fica com essa impressão assim, interessante, né? Porque a rejeição ela é gigantesca, mas a rua tá lotada.
Porque tem muita gente na rua, muita gente no protesto, muita gente apoiando o cara. Então você fica com essa impressão equivocada de que o Brasil inteiro tá do lado do cara. Por quê? Porque mexeu no estômago. E o estômago te tira de casa, né? O ódio te faz a rejeição a esse possível comunista, a esquerda que volta pro país e quer que a sua criança aprenda a ser homossexual. É tudo muito... Mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca. E são uns conceitos abjetos de pedofilia, de não sei o quê. São coisas, você olha pro Haddad, é um professor, o cara estudou no Santa Cruz. Eu fui uma vez numa